é bem-vindo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Levanta sua mão comigo em favor desse pedido de oração. Maravilhoso Deus e eterno Pai, aqui estão esses nomes representados nesse caderno. Pai, abençoa cada vida, que todo mal seja desfeito e cada pedido seja, Pai bendito, ouvido pelo Senhor e aceito pelo Senhor. É a nossa oração, o nosso pedido, em nome do Senhor Jesus. Abençoe o pregador dessa noite, para que nós possamos ser abençoados também. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Irmão Jorge Luiz, bem-vindo. Graças a Deus. Deus te abençoe. Glória a Deus. Tecladista pode continuar tocando, somente creio bem baixinho. Senhor nosso Deus, amado Pai Celestial, quanto é difícil, meu Deus, estar aqui, porque a correção começa primeiramente na casa de Deus. Me corrija, Senhor, me corrija para que eu possa ser um melhor cristão. Pai Santo, agradeço a Deus e agradeço aos ministros e toda a igreja, mais uma vez, cooperando com o Senhor e seu reino, ministrando a sua palavra. Esta é a minha gratidão, Pai, por me dar mais um dia de vida. E passamos, ó Deus, esses dias tão maravilhosos, Pai. Cada mensagem que foi pregada através daqueles pregadores, homens experimentados, homens de luta, Senhor, ali foi um grande avivamento. É a mão de Deus avivando a sua igreja, Pai. Oh, meu Deus, me ajuda. Que o
o Senhor possa tomar esse instrumento, que esse caquinho que é um fraquinho, que está envelhecendo esse corpo físico, mas dentro da minha alma, Senhor, eu tenho prazer de dizer: este é o nosso Senhor Jesus, é o dono das nossas vidas, e nos preparou tudo conforme o teu coração para nos receber naquele grande dia. Por isso é que a morte não tem poder sobre você. Nós já passamos dela, é a palavra, é a promessa do Senhor Jesus. Quando venceu a morte, as enfermidades, câncer, todo tipo de males, Jesus Cristo venceu no Calvário, como derramava aquele sangue puro por mim. Eu tenho que ser grato, Senhor, pela tua rica e infinita bondade, Senhor. Que privilégio essa igreja tem de ser ter te conhecido. Antes de ser gerado no ventre da sua mãe, eu já te conheci. Já sabia de cada osso que veio estabelecer aquele corpinho que agora há homens e mulheres aqui para poder te adorar, para poder te oferecer culto, Senhor, vivo. Nossos lábios, Senhor, todo esse corpo, esse templo aqui, Pai, que estão de pé, recebendo essa oração, Jesus. Nós somos membros desse corpo, e quando nós ajudamos com essa igreja, Senhor, há um poder maior sobre nós. Por isso que é importante, meus irmãos e irmãs, estar aqui, Senhor, nessa comunhão com o Espírito Santo. E eu preciso da mão de Deus sobre mim, Senhor, porque se o Senhor tirar a mão de misericórdia sobre a minha cabeça, eu serei o pior dos homens. Mas eu sei que o Senhor está conosco. Pai, procura aqueles que adoram o Espírito, Senhor, e também no nosso corpo físico estamos te oferecendo, Senhor, para o Senhor. Mas eu sei também, Senhor, que esse culto já tinha sido escrito pelo Senhor. Cada página virada aqui nesses dias, nesses anos, o Senhor escreveu ela para o nosso bem, Pai. Por isso que eu sou muito grato. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Pode sentar, irmãos. Eu não sei se eu vou dar conta, porque a mensagem ela é extensa. Mensagem que é a palavra, né? Ela é eterna. E nós vamos nos esforçar com pequenas pessoas aqui e deixar que o Espírito Santo invada a nossa alma. E eu, com a ajuda de Deus, eu havia falado um pouquinho sobre Jacó. Uns expressam o vale de Jaboque, e na verdade era um vale, né? Mas o val de Jaboque também não é errado dizer assim. Mas o que eu quero mostrar para vocês com a ajuda do Senhor é os detalhes da vida daquele homem, que aquilo reflete também o que devemos melhorar. Mas quem pode fazer essa transformação é Deus tocando na minha vida, mostrando aonde eu devo melhorar para seguir a caminhada que é para o céu, ao encontro do nosso Senhor. Amém. E eu confesso que eu fiquei um pouquinho agitado. Quando foi comissionário, eu estava na casa do pastor, ele disse para mim assim: ó, vai preparando aí. E eu fiquei pensando: e agora? Será que eu vou pregar ou não? Mas o soldado, quando está em forma, na sua fila, ele tem que estar preparado com a sua ferramenta, né? Ele tem que estar preparado com o seu armamento. Então, é muito importante nós estejamos, né,
vigilantes, vigiando. Então, eu começo a dizer aqui, eu quero ver se eu tomo ser bem rápido, porque são diversas a narrativa, e Romanos 10, 17, irmãos, pode ficar sentado que eu vou ler uma outra escritura. Romanos 10, 17. Fala assim: mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E alguém tem que anunciar para aqueles que ouvirão a palavra do Senhor. E Ele escolheu nós. Escolha maravilhosa, mas difícil. E Isaías 52, olha que maravilha. Isso faria aquele homem, servo de Deus, pular de alegria. Só isso aqui transborda o coração da gente quando você vê Deus escolhendo. Às vezes está lá no meio do mato, às vezes está lá na roça, às vezes está trabalhando, às vezes está em qualquer lugar. Aí Deus falou assim: é você que vai anunciar o meu Evangelho. Então, Isaías 52, no verso 7, a minha Bíblia diz assim: qual suave são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. E Ele está reinando nos nossos corações. Sim. Agora eu quero ir no tema onde mexeu muito comigo quando nós estávamos congregados ali, naquele grande encontro que nós tivemos com Deus. É Gênesis 32 ao 22. E aqui no tema fala assim: Jacó passa o val de Jaboque e luta com o anjo. Eu queria detalhar mais sobre isso. Então fala assim: e levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as 2 servas e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque, e tomou e fez passar o rio, e fez passar tudo que tinha. Ele é um homem rico, então todas as coisas passaram por ali. Então diz aqui: então passaram o rio, o ribeiro, e fez passar tudo que tinha. Jacó, porém, ficou só. Eu quero destacar isso aqui. Quando você começa a refletir na sua vida, é aquele momento de silêncio que você tem com Deus. Ali você examina a tua vida. Então, lutou, aí vem dizendo já: lutou ele um valão até que a alva subisse, e vendo que não prevalecia contra ele, tocou a conjuntura de sua coxa, e se deslocou a conjuntura da coxa de Jacó. E ele começou a mancar ali, quando Deus o fere a sua coxa até o calcanhar. E aí então, ele fere da coxa de Jacó, que estava lutando com ele. Ele disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. Que maravilha, que coisa boa. E nós não vamos
deixar e nós sabemos que Deus já nos abençoou, amém? Amém. Já nos abençoou. Aqui estava no passado, mas nós estamos no futuro, o qual Deus nos abençoaria, amém? Então, enquanto não soltares, não largar, enquanto não me abençoares, ele disse: qual é o teu nome? Ele disse: Jacó. Claro, Deus conhecia quem era ele. Ele falou para Jeremias: já te conhecia antes que te formasse, te dei como profeta. É verdade. Aleluia. Então, ele diz aqui: qual é o seu nome? Ele disse, não, ele disse assim, Jacó. Então disse: não se chamará mais a promessa, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois com o príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevalecesse. E Jacó perguntou e disse: dai-me, peço-te a saber o teu nome. É o Senhor Jesus Cristo. Então, a saber do teu nome, por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ele ali. A gente treme às vezes diante disso. Eu principalmente me derreto mesmo. Eu vou levar essa mensagem para a minha correção. Para a minha correção. Se o julgamento começa primeiro pela casa de Deus, tem que começar comigo primeiro, por favor. Então ele disse aqui, né, não chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel. Como príncipe, lutaste com Deus, e com os homens prevalecesse. E Jacó perguntou e disse: dai-me, peço-te a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? Te abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, né? Porque dizia: tenho visto a Deus face a face. Foi a expressão que ele usou, né? E a minha alma foi salva. Aleluia! A minha alma foi salva. Olha que afirmação corajosa, convicto. Mas teve que ter um encontro com Deus. E aí saiu o sol quando passou, e Peniel, ele manquejava de sua coxa. Foi por isso que os filhos de Israel não comeram o nervo encolhido que está sob a conjuntura da coxa até o dia de hoje. Está expressando ali. Portanto, ele tocara a sua conjuntura da coxa de Jacó, no nervo escolhido. Então, para continuar isso aqui, essas pepitas que nós temos aqui, às vezes eu tenho que pegar a escritura, às vezes uma mensagem, e transformar ela no qual eu posso ver, por causa da minha deficiência, da minha visão. Aí teve um irmão que me perguntou para mim: meu irmão, só tem 20% de visão, como é que você consegue ler a Bíblia? Aí ele mesmo disse assim: entendi, você só enxerga com 20, mas Deus te dá 80. Torna 100% dele. Mas é com luta que eu faço isso aqui, e com gratidão, com amor mesmo, porque é precioso demais, né, para a gente. Então, a transformação de Jacó, que é o tema no Val de Jaboque, é uma das histórias mais impressionantes que nós vemos na Bíblia, né? Que é um fato real. E nós temos que tomar a exemplo de Jacó, no qual ponto que Deus vai nos tomar. E nós vamos sair daqui convictos, diferentes, mais pensativos do que nunca, e mais alegres e abençoados do que Deus vai fazer com você, que vai fazer comigo. Então, a Bíblia, ela é clara, como nós já lemos, né? Em Gênesis 32, no verso 22, quando ela narra esse acontecimento. E a Bíblia é exemplo para tudo, né? Tudo que você precisar está ali. E você comparando com a mensagem, muito mais gostoso do que isso, porque a mensagem é a Bíblia. Mas você vê de uma maneira, de uma exatidão muito mais ampla. Por isso que tem que enviar um profeta para nos anunciar, né? Então,
porque senão nós não tomaríamos conhecimento. E o que estava no profeta é esse mesmo Espírito Santo, esse mesmo Deus que lutava com Jacó, é o mesmo. E fez muito mais coisa naquele ministério profícuo, né? O anjo do Senhor que descia ali. Nós não podemos só ficar com isso não, nós temos que crer mesmo. Você tem que crer que Deus vai estourar você. Amém. Você tem que crer que Deus vai trabalhar. E Deus vai te sarar você. Você tem que ter essa confiança. Glória a Deus. Verdade. O câncer caiu na plataforma. Muitos eram curados. Mas não era o profeta que fazia aquela cura, mas era um instrumento poderoso na mão de Deus. Amém. Verdade. Faz tanto tempo que eu estou sofrendo dessa enfermidade, eu não estou enxergando mais. Você vai descrer? Não, aí que você tem que ter fé mesmo. Fé no Filho de Deus, que agora, se por acaso Deus quiser me curar, está nele, não está em mim. Eu tenho que simplesmente fazer a sua vontade e ouvir a tua voz. Deus, Ele iria abençoar Jacó e abençoou. Para abençoar e abençoar você também. Isto é um paralelo, digamos aqui. Agora, no texto, o que é a verdadeira bênção é o processo, irmãos. Eu enxerguei isso aqui. É o processo, tá? Verdadeiro, que é a bênção. É o processo para sermos abençoados. Nós temos que passar por fases, por causa do nosso orgulho, por causa da nossa vaidade. É verdade. Deus tem que quebrar aquilo. Aquele homem arrogante, mesquinho, achando que pode confiar no poder do seu braço. Nós somos totalmente dependentes de Deus. Ele deu a vida para nós. O mundo está indo de mal a pior, mas você ainda consegue ver a lousa, o quadro, o cantar dos pássaros de manhã. Nós vamos glorificar isso. Eu estou lá no tabernáculo dormindo de manhã cedo, eu já acordo com os passarinhos cantando. Eu falei, estão louvando a Deus primeiro do que eu. Olha que coisa linda, isso estimula a gente. Então você tem que passar por aquele processo para sermos abençoados nesta noite. Esse pequeno número de pessoas serão abençoadas. Deus tem algo a fazer hoje, à noite, na história dessa igreja e na sua vida. A pergunta que era Jacó, quem era Jacó? O nome. E vai se definindo o seu nome, o seu significado, de forma que ele já carregava esse título depois, quando ele nasceu agarrado no calcanhar do irmão dele. Não era o primeiro. Quem queria esse primeiro era seu irmão, que eles eram gêmeos. Mas olha só a soberania de Deus. Como que Deus trabalha à vista dos homens? Eles iam ridicularizar aquilo, mas diante da ótica de Deus ele ia mudar o quadro. Ele precisa de você para anunciar o Evangelho. E quem que vai anunciar o Evangelho? São os anjos? Não, mas são esses anjos que estão nessa plataforma aqui. Então ele nasceu grudado no calcanhar do irmão dele, e depois teve o título de enganador, suplantador. Olha só, agarrado no calcanhar. E seu irmão nasceu, que é Saul, e eles eram gêmeos. Só que tem uma cena triste aqui também, por causa da prepotência do homem. Achar que não, mas eu vou fazer isso. E uma mente esperta para a maldade. Porque as nossas mentes têm que
ser transformada por Deus. E o profeta fala: Senhor, muda nossas mentes, porque é uma luta grande, os irmãos sabem disso. Até quando nós vamos levantar a mão para cima, a Escritura fala que nós temos que levantar as nossas mãos santas, sem ira. Isso coxa o pregador, às vezes relaxa, mas Deus traz nós na corda. Ele é Pai, e Ele quer o bem para os seus filhos, Ele quer o bem para essa igreja aqui que está nesta noite, reunida em torno de Jesus Cristo, não em torno do homem. Então, ele já adulto, ele enganou o seu irmão. Aquele prato de lentilha, que nós sabemos, ele enganou o seu pai, porque quem tinha direito na bênção da primogenitura era o primeiro. Agora, Jacó era o primeiro? Na ótica não. Se você olhar pelos olhos da ótica, ele nunca seria o primeiro. Por isso que Deus é soberano. Agora, nós entendemos essa eleição, porque Deus tem nos dado olhos de entendimento para ver isto, através do profeta nos mostrando. Então, ele enganou seu pai, agora com a ajuda da sua mãe. Aquele é meu preferido. Talvez eu não fez por, né? Mas toda mãe tem que ir lá de sentimento, né? É igual eu, por exemplo, eu tenho 5 netos: Lucas, Samuel, Caleb, Sofia, tem mais um, esqueci. Mas só que é o seguinte, não é que você goste mais dele, mas o Samuel, ele não tem boca para nada, ele nunca falou palavrão na boca dele, aquele menino. É sério, pastor. Anda bem manhoso, né? Quando quer uma coisinha assim, ele, sabe? Aí dobra o coração da gente, não tem jeito. E os netos hoje não pedem mais 50 centavos, não. Vocês ficam bem. Eles têm percebido quanto a isso. Eles pedem era R$2 uns tempos atrás, agora estou pedindo de 5 agora. E que nós não fazemos para os nossos filhos, nós acabamos fazendo para os nossos netos, não é uma verdade? Então, tem que preparar o almoço. Agora é 5 para cima. O meu lá pelo menos faz nada, vai me quebrar para aqui, né? Então, ele teve a ajuda de sua mãe. Ali eu fui um compro, ali, para beneficiar um filho. Então, aqui é uma mãe cheia de esquema. Né? E Jacó, ele era um tramóia, na verdade. E a mãe dele ajuda ele naquele esquema, né? Daquele filho. Aqui nós temos uma mãe cheia de esquema e vai dar uma ideia. Vai dar uma ideia para ele. Olha só. Outra hora nós vamos falar da mãe dele, tá? O foco aqui é Jacó. E outra hora nós vamos falar de Raquel. Como ele depois ele amava. Quando ela morreu. E a sua sepultura. É lindo demais. Então, ela deu uma mãozinha para o filho lá. É o seguinte, ó, seu pai já está velho, né? Ele já não está enxergando mais. Eu estou pregando um pouquinho mais calmo hoje para nós entender, né? Então ele já está velho. Agora, olha só. E ele acabou enganando o pai dele, se vocês sabem disso. Eu não vou estender muito para nós tomar tempo aqui. Agora, toda transgressão, ela tem um preço a pagar. Toda. Não existe pecado pequeno, não. Transgrediu aquilo, você vai pagar caro. Porque o salário do pecado gera morte. Agora, olha só. Toda aquela trapaça, um dia é descoberto. Você pode matar alguém, enterrar, queimar o corpo dela, mas um dia aquilo vai ser descoberto e você vai ter que pagar para aquele erro que você cometeu.
a não ser que você arrependa mesmo, né? Mas você vai ter que pagar, vai ter que sofrer aquela consequência, e você vai pegar uma pena que eu não sei de quantos anos que é, depende de cada crime, né? Mas se você se arrepender mesmo, e na fonte, você alcança a salvação. Mas tem que haver arrependimento verdadeiro mesmo. Então, a sua transgressão teve uma pena. Quando aquelas coisas que são escondidas, no caso, tentou esconder aquilo, com a ajuda da tua mãe, mas aquilo vem à tona e você pagará caro. E você pagará caro. Mas quando você tem, ou você vem pelo caminho da vida, é diferente. Um caminho provido e providenciado para Jacó passar naquele vale de Jaboque. Aquele é o caminho que Deus fez para poder encontrar com ele. É a maneira de Deus, e às vezes nós não entendemos como é que Deus está tratando conosco. Precisamos passar por vale, deserto e outras coisas, para que o nosso espírito comece a se quebrantar. Eu preciso do Senhor, eu não dou conta nem de mim mesmo. É verdade. Aí ele começa a entender aquilo, porque a ferida, ela choca, a ferida, ela traz marcas, e aquilo vai te modelando você. Você precisa passar no vale. É verdade. Então o caminho que Deus trouxe ele. Mas quando você passa por aquele caminho, você passa por estreito. É modelar de Deus. Ele tem que pagar um preço. Todo pecado tem seu preço. Agora o rico, ele, Jacó, com sua família, mas carregava um passado sujo, manchado. Deus queria moldar o caráter daquele homem. Por isso que ele foi mudado de Jacó para Israel. Deus tinha que mudar o caráter dele. Como que eu posso pregar aqui se eu estou cometendo, que eu estou mentindo, roubando, fazendo um monte de coisa? Deus se alegra com isso? Não, de maneira nenhuma. Seria um hipócrita, um fingido. E Deus não olha nem para essas coisas. Passado manchado, seu caráter, não tinha caráter para fazer isso. E Deus, lá dos céus, olhando para ele, você tem um passado negro, cheio de tramóia. Desça, se você tem isso, mas o coração seu começa a desmanchar, como aquelas multidões que perguntaram para o apóstolo e pastor Pedro, sentiram-se condenados. Por isso que eles perguntaram: o que faremos, irmãos? Então, aquela vida negra, cheia de tramóia, de trapaça, de engano, enganando o seu irmão. Dessas águas te batiza e lava os teus vergões. Aleluia! Graças a Deus, lava os teus vergões, porque ali limpa teus pecados. Quando Deus vem, o próprio Senhor Jesus lava teus pecados, e você se torna, na visão de Deus, mais alto do que a neve. Aleluia. Graças a Deus. Na ótica de Deus, você é mais alto do que a neve. É verdade. Então, batiza-se, lava os teus vergões. Agora ele carregava, ele tinha pecados agarrado nele. Aquilo estava impregnado em Jacó, o enganador, o suplantador, aquilo estava nele. Mas, olha só, porque Deus não está nem aí com hipócrita, fingido, não, porque Deus é Deus, Ele sabe, conhece. Então, irmãos, a palavra de Deus, depois que ele tinha agarrado para o calcanhar do seu irmão,
E o seu nascimento e a história mostra um homem cheio de esquema, um homem cheio de trapaça, de tramóia. Nós cremos, falamos do novo céu, uma nova terra. Nós cremos na ressurreição. Nós cremos no arrebatamento. Comentamos com o irmão e com outros. Nos alegramos, saímos satisfeitos quando a comunhão do Espírito Santo com essa igreja, os demais irmãos, é uma coisa tão gostosa que nós sentimos dentro do nosso coração. Isso traz conforto, isso traz um alívio para a gente quando nós estamos com irmãos verdadeiros. Então, o fato é o seguinte, e é claro que seremos transformados, é claro, por Deus. E nós estamos aguardando a sua vinda. E há uma esperança. Agora, sabemos que Jacó não era o primeiro. Como eu disse, na visão ótica, diria, ele não é o primeiro. E ele foi ousado de segurar no calcanhar. Ele tinha ousadia para aquilo. Já teu irmão, ele era um homem de coragem, por isso que ele começou a perseguir o seu irmão quando ele descobriu que ele foi ultrapassado. Ele foi ultrapassado pelo irmão. E ele queria matá-lo, a Jacó. É por isso que dentro desse quadro, Jacó começa a entender, mas quis agradá-lo com presente. Aquela mesma mentalidade, cara, vou agradar ele com alguma coisa ali, ele vai dobrar. Se eu fiz isso, por que ele não vai dobrar agora? Aí o marido, para agradar a esposa, né? Ele compra um presentinho e dá para ela. Quando é de coração, ela aceita, lógico, né? Mas se houver uma coisa ali estranha ali, é melhor parar e pensar nisso, né? Então, a vida de Jacó, ela nos traz grandes exemplos. Você precisa ver quando eu pulei, quando eu comecei a ler aquilo, né? Eu tinha lido, mas eu comecei a ler na íntegra aquilo ali. E o Senhor, quando desceu dali, se encontrou com Jacó. Oh meu Deus, que coisa, né? Nós temos que descer no vale e encontrar com Deus. Amém. E tem que ter ousadia, porque ele teve ousadia. Porque ele disse, ó, se tu não me abençoar, olha que ousadia. E ele juntou ali, lutou nele, falou, enquanto você não abençoar, não te largo. Então aquilo clareou Jacó. Ele voltou lá atrás, o teu passado negro, aquelas manchas negras, aquela estupidez daquele homem. Mas Deus trabalha com esses uns, cobrador de imposto, e outros que querem levar vantagem fiscais, e quando ia fiscalizar, se era 200, ele cobrava 800 conto para ir para o bolso dele. Mas quando Deus encontrou com ele, ele encontrou com Deus, falou, não, eu vou restituir tudo isso aqui. Move o coração, aquilo entra no coração dele. Mas é Deus escrevendo a sua história, para que hoje nós estivéssemos aqui e pudéssemos glorificar o teu nome, a tua benignidade, a salvação vindo debaixo das suas asas. Deus traçando, alinhando ao nosso favor de viver nesses tempos, nesses últimos dias. E essas escrituras, todas elas, nos dando um banho de lição, qual o Senhor deseja. Mas nós temos que entrar pelos seus parâmetros, não o meu parâmetro, mas os parâmetros de Deus. Então, seremos transformados por Deus. Então essa mensagem é para quem espera a sua vinda. Amém. Sua mensagem é para quem espera a sua vinda. Mas para isso, irmão Jorge, você precisa examinar ali dentro. Quem espera a sua vinda é preciso fazer um exame para não perder esse bom, maravilhoso dia do Senhor que está vindo. Está na Bíblia.
Jacó não sendo o primeiro, mas passou a ser o primeiro, e naquele direito. Deus aprovou, mas sabe por que Deus aprovou? Ele procura corações aquebrantados. Aqueles que humilham mesmo de verdade, Deus põe de pé e faz dele um príncipe. Oh, que coisa maravilhosa saber disso. Faz de você um príncipe, porque falou aqui Jacó que significa Peniel, quando ele lutou com aquele anjo era o Senhor. Eu vi Deus face a face. A expressão que ele usa, né? Porque aquela essência, né? Ela está nas profundezas daquelas luzes. Se você olhar para o sol, você não consegue. Você não consegue. Agora ele está muito além do sol. Aleluia! Graças a Deus, esse Deus que não tem deixado, mas tem desamparado e dando a comida da hora fresquinha, que é a palavra. Graças a Deus. Olha. Então, irmãos amados, olha só, primogenitura é bem isso, como a escritura narrou. E quando a cena mostra que aquele irmão vinha vindo com fome, estava até arado de fome, aí o outro foi dar uma risada de mentira, ofereceu seu irmão. Aí estava com muita fome, ele disse: eu quero, mas eu te dou, se tu me der a bênção da primogenitura. Olha só, que coisa, meu Deus do céu. E aí então Esaú quebra a cara, eu enfatizei isso aqui, ele quebra a cara, né? Aquela negociação, trocando o que era mais valioso em sua vida. É verdade. E quantos ministros de igreja estão trocando o sobrenatural por outras coisas vãs? Aqueles que estão ouvindo e vão assistir essa mensagem pelo canal, até vai até pelo mundo, claro que vai. É melhor vocês voltarem novamente, trocando o seu direito do sobrenatural por muitas coisas que não há importância. A bênção do Senhor é mais valiosa para qualquer outra coisa na vida de um cristão que foi transformado, que passou pelo vale, que passou pelo deserto, que foi moído de Deus. Aquele vaso foi transformado, com choro, com lágrimas. Deus tem sua maneira de trabalhar com aquele que se tornará o seu filho. Graças a Deus. A bênção veio. Agora, aquele momento de prazer, porque comer é um prazer, comer é gozar, felicidade. Deus é maravilhoso. Cada um tem a sua maneira. Um gosta de arroz doce, o outro gosta de outra coisa. Que Deus maravilhoso. É um Deus de variedades, né? Que coisa. Ele construiu cada um de uma forma. Ele conhece a sua estrutura. E cada um tem uma estrutura diferente. Uns é mais sensível, outros é mais durão. Hoje nós vimos uma cena, até estava brincando com o irmão Dito, conversando, sem criticar, não é isso. Um velho no volante, ele parecia robótico. Mas se ele conhecesse o nosso Deus, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ele não seria um arrogante, ele não seria um prepotente. Porque uma vez eu também fui um arrogante, um prepotente, vaidoso. Eu achava que eu podia alguma coisa. Sem a palavra eu estou morto. Sem a palavra eu não estou vivo. Mas hoje eu estou vivo para Deus, como vocês estão, e morto para o mundo.
realmente está reunido aqui, porque isso é uma brasa, isso encandece o teu ser, isso te dá força no teu espírito para prosseguir. Não pare, irmãos, por favor, irmãos e irmãs, igreja em geral, não pare. A caminhada está difícil, tem espinho, mas vai abrir o horizonte para você. Aquela mulher falou assim: vai ter que passar por esse caminho aqui, está cheio de espinho, eu não vou conseguir, não vou conseguir. Não, passa, até que ela deu ouvido, ela passou. Quando ela passou, o horizonte se abriu. Assim é conosco. Tem hora que a gente pensa, né? A gente pensa assim: eu não estou dando conta, estou fraquejando. Então o inimigo começa a jogar seta na tua mente. Ele quer fazer você desacreditar do Senhor, desacreditar de Deus, que é o Senhor, Salvador Jesus Cristo. Essa é a sua meta, essa é o seu projeto. Mas agarra-se em Jesus, diante de tudo isso. Por isso que nós já sabemos que nós estamos protegidos. Nós temos um sistema imunológico. Vou terminar aqui, irmãos. Se eu não conseguir terminar, pode prosseguir no domingo. Se eu não conseguir terminar, porque as horas são 9h15, né, mano? Que hora que pode soltar o povo aqui? Tá, você me dá um puxão no paletó, então você dá uma chutada no meu calcanhar. Então, igreja do Senhor, eu falo assim que foi Ele que comprou com o próprio sangue. Não foi com ouro nem prata, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo. Uma coisa que me faz vibrar dentro de mim é o primeiro degrau. Ora, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa na justiça de nosso Deus, Salvador Jesus Cristo. Nossa, isso me começa a pegar fogo primeiro degrau. Olha que coisa, mas é a fé revelada, porque a fé não é de todos, a fé é para os seus filhos. Ele sabia que você ia crer nesta mensagem. Ele sabia. Nem nós às vezes, mas ele sabia. Agora eu vou trazer isso agora é minha parte. Eu vou entrar naquele coração duro lá. Por isso que quando você sobe na plataforma e soltar aqui, você não resiste, eu derramo lá dentro, por causa desse grande amor que Ele teve por mim e por vocês. Então, irmãos, eu quero dizer o seguinte: eu creio que nós estamos sendo abençoados nesta noite. Amém. E é tempo de conserto, irmão Jorge. Falando com o pastor Sebastião, nós mais erramos do que acertamos, humanamente falando, né? Temos as qualidades e temos os defeitos também, né? Mas, agora, a pergunta é: como voltar se tem um passado negro? Como é que eu vou voltar? Como que eu vou pedir perdão? Veja, ali já começou a descer. Por quê? Porque ele ia encontrar com o irmão dele, né? Daquela burrada que ele havia feito. Aquilo era o homem natural, mas ele começou a pensar, dar uns presentes para ele. Mas não era assim que aconteceria na vida daquele homem. Sabe por quê, igreja? Sabe por quê, irmãos? Porque o Vale de Jaboque é onde o homem ele tem que ter uma experiência com o Senhor, porque ele tem que ser expurgado de dentro para fora. É ali que Deus começa a trabalhar, expurgar ele de dentro para fora, tirando aquela vaidade, tirando aquela maneira, aqueles pensamentos de poder ter vantagem em tudo. Até nessa época tinha lá um Gerson, famoso, que famoso, e se tornou o garoto propaganda
cigarro vila rica, levar vantagem em tudo. As fábricas de cigarro, as fábricas de Satanás, eles querem tomar o último centavo seu e não estão nem aí para isso. Eles querem a sua morte. Então, todas essas coisas, claro, nós estamos libertos disso, mas é bom nós refletir, e aqueles que estão assistindo esta mensagem poderosa, é tempo de voltar. Você que está me ouvindo aqui, está vendo? E essa igreja, volte enquanto é tempo. Peça perdão, porque é hora de começar a descer. E quando o Senhor me aceita, como que você vai me aceitar? Deus aceitou porque era um processo de transformação, mas é Ele que ia transformar aquele homem. E Jacó, como eu vou citar de novo, ele começa a enviar presente, porque seu irmão ia matá-lo quando descobriu a trapaça. Olha só. Então, Jacó, onde se diz é expurgar de dentro para fora, é onde as máscaras caem. Porque diante de Deus você pode enganar teu irmão, mas diante de Deus você não engana. Jacó, agora é a hora do acerto. Só eu estou aqui. Se você voltar uma página atrás da Bíblia, você vai ver que tinha testemunha de anjos. Se você voltar uma folha, você começa a ler ali sobre Labão e tudo mais, que também tem um pezinho atrás, né? Mas Deus encarou ele, e ele começou aquela luta, e as máscaras caíram. Eu vou te trabalhar de dentro para fora. Há um momento que você corre de Deus, mas não adianta, eu já tentei correr também, mas Deus me cerca. Não adianta, Ele te cerca, e você não tem nenhuma escapatória, saída, porque a graça te alcançou. Olha só, nós estamos da graça e nos visualizamos no Novo Testamento, mas a graça existia há muito tempo. E cada vez que você vai analisando, você vai aprofundando cada vez mais. Cada pepita que você extrai da mensagem é uma coisa, não é de doido não, porque nós somos doidos por alguns, mas doidos por Jesus. Então, vou terminar aqui, irmãos. Vou terminar aqui. Você pode correr, corre mesmo, e você corre tanto, sabe por quê? Porque Deus permite você correr, mas Deus tem um amor tão grande por você, Ele ama você tanto, que Ele falou assim: agora você é o cara agora, que eu vou ver. Não foi aquelas trapaças, mas Deus amou ele dentro do ventre da mãe. Agora, aquelas trapaças todas tinham que ser consertadas. Mas Deus também, irmãos, nos colocou uma marca, nos colocou o teu Espírito Santo, nos colocou o sinal de Deus em nós. E cada vez que você faz alguma coisa errada, você se entristece, aquela alma entristecendo. Depois você cai na realidade: Senhor, eu queria fazer aquilo, meu Deus, tenha misericórdia, e Ele é um Pai que me perdoa. Amém. Quando nós estivermos vivos aqui, há um lugar aqui em cima que é o propiciatório, onde se alcança o perdão de Deus. Depois que fechar os olhos, não adianta mais. Então, Deus ama e você não tem saída. É a graça, aleluia. Ele lutou com ele, mas a iniciativa foi primeiro de Deus. Foi Ele primeiro que deu a iniciativa. Então, eu quero a bênção, mas dentro dos requisitos de Deus, dos parâmetros, né? E da minha maneira, não da tua, da minha maneira. Por isso que nós temos que submeter aos conselhos de Deus, e eu preciso me submeter mais ainda. Então, Deus mudou o teu nome, no Val de Jaboque, aquele que segurava, ou no calcanhar. Quando Deus perguntou a ele, né, a Jacó, e aí ele diz o seguinte: mas estando eu no vale, eu e você,
a sós, só ele e Deus. Por isso que eles tinham a sua família dele, e a Bíblia fala que ele ficou só. É momento que você pensa naquilo. E Deus conhece o nosso pensamento antes de nós virmos aqui e abrir a nossa boca e falar. Deus já sabia que transmitia aquilo para a igreja e para mim. Então, as máscaras caíram. O que significa Jaboque? É o lugar de confronto. É o lugar de confronto. Mas entra, irmãos, entra no vale de Jaboque. Pelo amor de Deus, eu peço a todos, entra no vale. Entra, porque quando você sair, você vai sair com um nome diferente. A tua história não será mais a mesma. Como eu disse, não será mais a mesma. Essa mensagem, ela produz cristãos verdadeiros. Porque nós temos sinais de luta, de batalha. Mas não desista, eu estou contigo, igreja. Estou terminando as últimas palavras aqui. Entra com Jacó e sai com um príncipe. Oh, graças a Deus. Significa Peniel. Vi o Senhor face a face. Aleluias. Glória a Deus. Graças. Vamos ficar de pé e agradecer a Deus por esta palavra, por essa mensagem. Senhor nosso Deus e Pai, o Senhor tudo para nós. O Senhor nos deu esse grande privilégio, Pai, para poder estar diante da sua face. E todas as promessas que Ele disse, o próprio Senhor Jesus, que é o único Deus, tome posse dessas promessas. Agarre essas promessas, porque elas são suas. Você dirá, Satanás, você não vai me segurar mais naquilo que eu não conseguiria vencer. Mas hoje, através desta mensagem, a mensagem que foi enviada a Jacó, e o Senhor estava com ele face a face, e você terá aquilo que você precisa, porque Deus, quando promete, Ele cumpre. Ele cumpre a sua promessa. Não há inferno que possa segurar isto. Ó Senhor, somos abençoados pela Tua palavra, e o Senhor de vez em quando tem que dar um chacoalhão em nós. Parece que nós estamos perdendo aquela essência. Deus vem por falar contigo lá no teu quarto, quando você está deitado, quando você levanta, sempre há algo que mexe na tua alma para conserto, porque eu aceito aquela adoração daqueles lábios verdadeiros. Oh, como eu sou tão fraco, como eu necessito desse grande Deus, Jeová, que é Jesus Cristo. Todos nós, Senhor, se Tu quiseres curar segundo a Tua vontade, faça segundo a Tua vontade. Mas como o Senhor disse para nós, que nós poderíamos orar, o Senhor deu essa comissão, Senhor. É um compromisso, é algo tão verdadeiro da Tua parte. Tenho que crer nisso, Pai, para poder aquele efeito ser concluído na vida de cada um. Eu oro, Senhor Jesus, pela saúde que o Senhor tem nos dado até aqui, Senhor, para poder levar esse evangelho, anunciar aqueles que não te ouviram ainda, porque essa fé perfeita, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E o Senhor tem levantado esses homens, essa igreja também, para anunciar essas bênçãos que Jacó ganhou de Deus na sua transformação. Deus está com os humildes porque Ele exalta, mas Ele abate aqueles que são orgulhosos. Mas muitas das vezes Ele abate para poder trabalhar com aquele homem. Ele sabe que aquela madeira, ela vai ceder, ela é suave, e ela virá das minhas mãos, porque ninguém tira daquilo que eu projetei e daquilo que eu escolhi. Ninguém arranca até o dia do encontro que encontrarei com eles. Pai Santos, abençoa, Senhor, aquele irmãozinho, não só ele, mas Mateus,
tua família, outros, Senhor, que eu não lembro mais agora, mas tu sabes de cada um, do trajeto deles, do caminhar deles, Senhor. Mas nós, como igreja do Deus vivo, Pai, esse poder que foi infundido em sua igreja, quando o Senhor subiu ao céu, desceu para poder selar e revestir de poder, Pai. Sem esse poder não somos nada. Estamos totalmente, Senhor, enfraquecidos. Mas quando esse poder desceu ali naquela igreja, aquele grande Pentecoste, línguas foram repartidas de fogo. Oh, Pentecoste, maravilhoso! E o Senhor prometeu que estaria conosco, e nós temos que crer que o Senhor está conosco. Não deixe também essa esperança sair do teu coração, igreja. Lembre-se disso, lembre desse fato, Senhor, que ocorreu na vida de Jacó. E Deus abençoou até os seus filhos e a sua geração, Pai, para o nosso benefício. Essa escritura é narrada porque o Senhor é Deus de santidade, Pai. O Senhor é Deus perfeito. Então, Senhor, o Senhor salvou aquela descendência, e nós temos que estar naquela geração, a raiz de Jessé, Pai. Não a raiz de amargura, não aquela raiz de sentimentos, não, mas é a raiz de Jessé, Pai, tirando o ódio, tirando pensamentos de traição, tirando aquele pensamento de levar vantagem em tudo, Senhor. Oh, aleluia, Deus grande e poderoso na batalha, na luta, e dando força para os seus filhos prosseguir nessa caminhada, Pai. Os dias são curtos, os dias são tenebrosos, mas nós estamos confiantes e esperando na sua vinda, Pai. Eu não sei se eu estarei na sepultura, eu não sei se eu estarei vivo, mas nós cremos na tua promessa, que aqueles que serão ressurretos na sua ressurreição, e nós, como se estivermos vivos, seremos transformados por aquele grande poder que ele venceu, quando ele passou ali, aquele tribunal sentenciado, mas Satanás quebrou a cara e sua espinha dorsal, porque Jesus levantou naquele dia glorioso, maravilhoso. O sol estava tão estridente naquele dia, brilhou com intensidade, porque o seu Criador levantou e venceu a morte por nossa causa. Podemos dizer: assim diz o Senhor em nossas vidas. Amém é muito mais do que amém. Aleluias, graças a Deus. Deus abençoa a cada um de vocês, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe, irmão. Obrigado por tudo. Coisa boa é coisa boa, graças a Deus, nós estamos muito agradecidos. 5 minutinhos para nós terminar, né? Para nós encerrar, os irmãos assentem um pouquinho. Glória a Deus. Então nós vimos os detalhes, né, da vida de Jacó. Muito importante. Nós vimos Romanos 10, 16, a palavra diz que nem todos obedecem a palavra. Isaías 52, 7, a palavra fala sobre os pés daqueles que anunciam as boas novas. O primeiro ponto que eu anotei foi sobre a transgressão ou a transformação de Jacó. Mesmo jeito que Deus transformou Jacó, nós temos também que ter essa experiência, cada um de nós individual, sermos transformados por Deus. O segundo ponto que eu anotei foi sobre o processo para sermos abençoados. Na hora que ele conseguiu a primogenitura, parece que já tinha alcançado toda a bênção que ele precisava. Enganei meu irmão e agora eu sou o dono da bênção. Parece que agora dali para frente podia fazer tudo que ele queria fazer, que estava tudo certo. Não.
ele teve que lutar, mas lutar por uma coisa que já era dele. Teve que enfrentar coisa difícil, teve que encarar o vale de Jaboque. Não foi fácil para poder realmente ter a bênção, ser abençoado. O terceiro ponto que eu anotei foi a transformação da nossa mente. Deus precisa transformar as nossas mentes. Isso é muito importante para nós. O Senhor Jesus nos ajuda a poder vencer cada pensamento. O quarto ponto que eu anotei foi sobre o engano. Jacó fez uma aliança com sua mãe, quer dizer, a mãe fez uma aliança com ele, para poder enganar o pai. Você já pensou que é uma mãe e um filho fazer uma aliança para enganar o pai? Você já pensou numa situação dessa? E Deus permitiu aquilo, porque Deus conhece o coração da pessoa e sabe que ele valorizou a primogenitura, a altura, enquanto que o outro parece que um prato de arroz com feijão era mais conveniente, por causa da fome, um prato de lentilha seria mais conveniente. O quinto ponto que eu notei foi sobre a pena por causa da transgressão. Não fica ninguém sem pagar. Jesus disse que não sai daqui sem pagar o último centavo. O Filho de Deus, ele pode fazer o que ele quiser, só que ele tem que saber, ele não sai sem pagar. Porque Deus não pode perder ele. Então ele vai ter que pagar pela transgressão, pelo descuido. Se ele não valorizar a mensagem como tem que ser valorizada, ele vai ter que sofrer um pouco. Isso pode ir para onde quiser. É como o pescador que dá corda para o peixe vai distanciando. Representa que o peixe está livre. Não está nem machucando. O anzol está ali, mas não está nem machucando porque a linha está sorta. Então não está fazendo força, né? Mas de repente o pescador dá uma firmadinha na linha, já machucou um pouco e começa a puxar a carretinha. E a coisa não é brincadeira, porque o pescador não pode perder o peixe. Ele não pode perder, não é mais. Ele vai trazer o peixe de volta. Às vezes vai chegar. Quanto mais longe o peixe vai, mais machucado ele vai chegar, mais luta, mais sofrimento. Porque, na verdade, ele vai sofrer muito mais a física do anzol, que está mais longe. A melhor coisa que o peixe faz é se entregar completamente. Não força, não. Porque se forçar, o pescador vai dar linha. E depois vai trazer. Então já entrega o seu caminho ao Senhor logo de uma vez e fica em paz. Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda, e eu não vou forçar contra o Senhor, não. Entendeu? Então a pena por causa da transgressão, não tem pena. O sexto ponto que eu anotei foi sobre a mancha do pecado. E a mancha do pecado não é fácil. O mundo marca a gente. E essas manchas, você tem que entrar mesmo na presença de Deus para escapar disso aí. Não é brincadeira, mas Deus dá graça para nós. O sétimo ponto que eu notei foi o valor da primogenitura. O valor. E o oitavo ponto é a hora do acerto. Ninguém escapa. Tem que chegar na hora em que você tem que acertar a sua vida. A gente vai enrolando, mas chega uma hora que tem que acertar. Tem que
acertar porque não entra, não tem um filtro, que não tem como entrar. Não tem como entrar. Afinal de contas, parece que a gente está fazendo uma grande coisa de fazer um acerto, mas na verdade diante de Deus está patente aos olhos daquele que temos que tratar, está patente aos olhos de Deus, não tem nada que está escondido, Ele sabe de tudo. Então quanto mais tempo nós passamos para acertar nossa vida com Deus, nós estamos só protelando uma coisa, está empurrando uma coisa que já está na presença dele. Então, entendeu? O Senhor ajuda nós a acertar, pôr a nossa vida em ordem diante do Senhor o mais rápido possível. Às vezes a pessoa não é batizada em nome do Senhor Jesus ainda, e aquela na mente vem, deixa para o ano que vem, deixa para o mês que vem, deixa para a semana que vem. Entendeu? É desse jeito que é. Mas se a gente for analisar que o dia de amanhã não pertence para a gente, e nós temos que viver como se ele viesse hoje, então aquele que não é batizado marca o batismo o mais rápido possível. Nós não podemos brincar com essas coisas. Amém? Louvado seja Deus. O irmão Branham diz que todos nós somos Jacó. Não tem ninguém que não é Jacó. Trapaceiro, enganador. Nós, o homem, que veio ao mundo falando mentira, formado em iniquidade. Todos nós somos Jonas, que corre da presença de Deus. Todos nós somos Jacó. Escapa ninguém. Por isso que todos têm que se arrepender e têm que acertar a vida com Deus. Tem que encontrar Jesus no vale de Jaboque. Tem que encontrar. Todos nós, não escapa ninguém. E eu estou agradecido a Deus, sabe por quê? Porque Ele é que vai dar força para mim na hora do vale. É Ele que vai dar força para você. Você jamais dá conta de passar o Jordão sem Ele. É Ele que ajudou Jacó. E foi Ele que arrumou o melhor jeito para Jacó encontrar com Esaú. Eu fico pensando que se ele encontra com Esaú sendo um homem normal, assim, sabe? Aí a briga ia ser feia mesmo e Esaú ia matar mesmo. Ele pensou que estava bem para encontrar com Esaú, mas enquanto Esaú tinha 400 homens de guerra com ele. Você pensa que é fácil? Então o que Deus fez? Deus falou assim: eu vou fazer dele um manco aleijado, que aí o Esaú vai ficar com dó dele, porque ele chegou, irmão, ele chegou para Esaú assim. Em outras palavras, irmão, tem misericórdia de mim, estou aleijado. O próprio Deus tem que aleijar nós para nós ter humildade para encarar a coisa do jeito que tem que encarar. O próprio Deus, Ele tira todas as nossas forças. Você já pensou que coisa? Eu estava pensando, o irmão Branham, irmão Jorge, disse que Deus tirou tudo aquilo que era natural de Jó e de Abraão também. De Jó foi quando ele tirou as ovelhas, tirou os camelos, tirou os bois, tirou tudo de Jó, tirou a saúde, tirou a família dele, os filhos, tirou tudo que era natural de Jó, despolou de tudo, para dar para Jó a coisa mais linda do mundo, que foi a visão da ressurreição de nosso Senhor Jesus.
Está acima até do Calvário. O profeta mostra que está acima. O profeta disse que se tivesse tido um Calvário, mas não tivesse tido a ressurreição, não resolvia o problema nosso. Você já pensou que coisa? E com Abraão foi a mesma coisa. Quando Deus pediu Isaac para Abraão, ali Deus estava tirando tudo que era natural de Abraão. Abraão podia ser o homem mais rico do mundo, mas daria tudo por causa do filho. E você também dá tudo que você tem por causa do filho. Ali era Deus tirando tudo que era natural de Abraão para poder abençoar, para poder ajudar. E com Jacó foi a mesma coisa, tirou tudo que era natural. Um homem bom de um dia para o outro estava manco. Tirou tudo. Para poder ajudar, para poder abençoar. E foi aí, isso aí que aconteceu. Com nós aconteceu a mesma coisa, né? Entendeu? Então, Deus deixa o homem perder 80% da visão para, com 20%, trazer uma bênção dessa para nós, numa noite tão abençoada como essa. Amém? Nem parece que tem só 20% de visão. Graças a Deus que Deus dá os outros 80%, né, irmão? Para completar a obra. Eu estou agradecido a Deus. Eu não estou nem com vontade de terminar, estou com vontade de ficar mais aqui. Tão bom, tá? A atmosfera é muito boa. Mas vamos ficar de pé e vamos agradecer a Deus. Irmão Maurício, vem cá, faz oração. Encerramento. Amanhã o irmão Jorge vai continuar pregando em Posto de Caldas. Aqueles que não podem estar lá, acompanham pela internet. E sexta-feira ele vai pregar na Ouro Verde. Dá bastante serviço, porque ele está forte, né? Está gordo, está forte. Então vamos dar bastante serviço. Graças a Deus, louvado seja Deus, que vamos agradecer. Eu creio que todos estão felizes pelo encontro, né, de domingo, teve uma bênção, o povo está tudo agradecido. A gente recebe telefonema de longe, assim, ô pastor, mas que bênção que foi, né, graças, mas está todo mundo alegre, está muito feliz. Amém. Graças a Deus, amém. Glória a Deus, aleluia. Como Deus faz as coisas, né? A hora que o homem pensa que é muita coisa, Deus abate. E a hora que ele se humilha, Deus exalta. A inversão dos valores. Então, nós vemos que o Esaú estava olhando ali para o prato, para as coisas naturais. Prato de primogênito. Mas Jacó estava olhando para as coisas espirituais. Deus sabe como trabalha. Precisou ficar manco para o outro ter compaixão dele. Então Deus sabe como trabalha. Deus sabe a hora que não achamos que não tem solução. Deus tem. Se tu tens rios que não pode atravessar, montanha que não pode escalar, simplesmente lembre-se que o Deus do céu é especialista em coisas que não pode realizar. Oremos. Senhor da glória, Deus único, abençoador daqueles que creem em Ti, nós Te louvamos, Senhor, porque nós vemos a nossa condição mesmo, que nós não temos nenhuma condição própria, mas a nossa condição é o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor aperfeiçoa a cada um de nós, as nossas fraquezas. O Senhor, ali com Noé, naquela madeira de gofer, o Senhor pôde trabalhar. Senhor, nós Te louvamos porque somos muito fracos, mas o Senhor, com o betume, com o Teu Espírito Santo, nos molda segundo a Tua vontade. Dá-nos graças, Senhor, nesses dias difíceis, nesses dias trabalhosos. Dá-nos graças, Senhor, para prosseguirmos para a soberana vocação que está no Senhor. Que o Espírito do Senhor esteja em cada um de nós. Não retires de nós o Teu Espírito, mas pelo contrário, Senhor, nós suplicamos que o Senhor sela-nos para o dia da redenção.
Oh, como diz a Escritura, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, para o qual está selado para o dia da redenção. Senhor, nós estamos vendo como perto está o final. A terra está tremendo, a terra está sofrendo, a terra está passando, Senhor. Uma hora é chuvas de pedra, outra hora é geadas, outra hora é terremotos, outra hora, Senhor, estão vendo tudo isso, Senhor. Se o irmão Brana disse que estava perto, quanto muito mais hoje, Senhor, nós vemos que estamos no fim do fim do fim. Não há espaço de tempo. E então, Senhor, aqueles que possam ter os olhos abertos enquanto é tempo, aqueles que não tomaram as suas decisões, Senhor, que tomem enquanto é tempo. Aqueles que têm que pregar o Evangelho, que preguem enquanto é dia, porque a noite vem quando não poderá mais pregar. Senhor, dá-nos graça, Senhor, para que o Teu Espírito faça a Tua vontade perfeita em cada um de nós e molde-nos segundo a Tua vontade e segundo o Teu querer, que possamos ser sensíveis e possamos entender a Tua voz. Dá-nos graça para isso, Senhor. Abençoe, leva-nos na Tua paz para nossos lares e abençoe a cada um, Senhor, segundo as necessidades. Se é cura, o Senhor é o grande curador. Senhor, se é necessidade espiritual, que o Senhor acrescente, e que o Senhor acrescente a fé de cada um de nós, que possamos, Senhor, estar subindo, e nós te agradecendo, Senhor. Agradecemos por uma mensagem, Senhor, tão maravilhosa desta, Senhor, porque o vale de Jaboque teve que descer, mas Jacó também subiu, porque o seu nome foi mudado para Israel, Príncipe de Deus. Esta noiva vai ser mudada, transformada seus corpos mortais, para ser chamados e na adoção plena, filhos de Deus. Nós te louvamos por tudo, no santo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Um abraço, fraterno. Glória a Deus.